Olá, sou o professor Edson Cidião e é um grande prazer estar aqui para comentar um pouco de um assunto tão importante e que leva aí pelo desconhecimento da população, né, leva a um grande impacto na saúde pública, que é a febre, né, seus mecanismos fisiopatológicos, os cuidados e as atenções que nós precisamos ter, bem como o tratamento, como é que nós vamos lidar com essa situação clínica. Tá? Importante considerar aqui, primeiramente, que a febre ela não é um estado patológico. Ela, na verdade, é um mecanismo de defesa, né, do nosso organismo. O ser humano ele é um animal homeotérmico, né? Ou seja, ele mantém a sua temperatura próxima de um valor fixo, né? É claro que ela é variável, de acordo principalmente aí com as características do ambiente, mas essa manutenção aí próxima da temperatura ideal, né, ela é fundamental para que os nossos componentes bioquímicos, em especial as proteínas e as enzimas, mantenham a sua estrutura física, né? Lembrando que o aumento da temperatura corporal incide, né, na alteração da energia térmica acumulada no nosso organismo, e isso vai impactar nas ligações, né, intramoleculares e, consequentemente, numa alteração das proteínas e enzimas e, consequentemente, essa alteração molecular, a alteração da sua forma, pode impactar na perca de função desses componentes. E aí aqui nós temos aí as grandes complicações aí, que está localizada a complicação do estado febril, né, quando nós temos um estado grave em que o paciente ele vai se encontrar numa situação de delírio, vir a ter crise convulsiva, podendo evoluir para uma situação de coma e morte por essa alteração na temperatura. Então, o primeiro slide que eu tenho para mostrar, para representar a vocês, está aí justamente nesse conceito básico, né, de como é a nossa temperatura corporal e como é que ocorre o estado febril e bem como a crise, né? Então, um conceito importante é que nossa temperatura média, né, ela está próxima dos 37 graus, mas ela pode variar entre 36 e 37,5, né? Essas temperaturas são consideradas os valores normais. E é claro que o nosso organismo ele tem mecanismos de defesa que vão permitir que uma variação na temperatura externa não altere o nosso equilíbrio térmico, né, especificamente. Então, se a temperatura ambiental em que o meu corpo está submetido ele é maior do que a temperatura média, nós vamos ter mecanismos de eliminação desse excesso de energia térmica, né, o calor. Então nós vamos transpirar, e é claro que a água na superfície da nossa pele, por ter um alto calor específico, vai utilizar esse excesso de energia térmica que está no nosso corpo para transformar o seu estado físico, passando de líquido para gasoso, então consequentemente ele resfria o nosso corpo, bem como outros mecanismos de interesse. O contrário também, quando eu estou em uma situação onde a temperatura ambiental é menor do que a temperatura corporal e, consequentemente, nós perderíamos essa energia térmica, ela seria transferida para o meio ambiente, nós também temos mecanismos pelo qual o nosso corpo impede esse processo. Então, aí você tem, né, por exemplo, a piloereção, que é a ereção dos pelos, e, consequentemente, você tem uma camada isolante de ar que se dá entre os pelos e a pele. Isso é claro que é muito mais evidente em animais onde a pelagem ela é mais significativa, né, do que os humanos, mas é um mecanismo de defesa, né? Você tem o tremor, na qual você tem energia térmica sendo produzida mecanicamente pelo processo de contração involuntária da nossa musculatura, e você tem também, é importante considerar, tanto para o frio quanto para o calor, você tem a pressão arterial, né, os vasos sanguíneos periféricos, eles podem tanto contrair quanto se dilatar e, consequentemente, você aumentar o atrito, né, das células sanguíneas com o vaso sanguíneo e, consequentemente, você tem ou a produção de calor, para o caso do frio, ou a dilatação e, consequentemente, né, a diminuição desse atrito e menor produção de energia térmica. Então, são condições especiais que nós temos
para garantir a nossa temperatura homeotérmica. O que ocorre no estado febril? Esse controle da temperatura ele é feito pelo nosso sistema nervoso central. Então, nós temos um termostato, que é um centro de controle da temperatura, que está localizado dentro do nosso encéfalo, e aí eu vou apresentar a vocês daqui a pouquinho, nos próximos slides, todo esse mecanismo. Mas o que ocorre no estado febril é que esse termostato que está ajustado para uma temperatura de 37 graus, variando de 36 a 37,5, ele é reajustado, ele é aumentado. Ele sobe no estado febril para uma temperatura um pouco maior, como uma forma de mecanismo de defesa. Como assim mecanismo de defesa? Quando ocorre uma invasão do nosso organismo por um corpo estranho, e esse corpo estranho pode ser um agente infeccioso ou parasitário, essa elevação da temperatura vai impactar no equilíbrio dinâmico desses micro-organismos. Consequentemente, e é o que vai ocorrer, poderia ocorrer conosco também, as proteínas que fazem parte da composição desses micro-organismos, elas vão se desnaturar nessa alta temperatura. Ou seja, aquilo que eu comentei no início, na qual a proteína que possui uma conformação espacial distinta, e essa conformação ela é garantida pelas forças intermoleculares, que seguram, que fazem a ligação entre os componentes dessa proteína, em especial os aminoácidos, elas se desfazem totalmente porque a temperatura está mais elevada, a energia térmica acumulada ali é maior. Então, consequentemente, essa proteína ou enzima do micro-organismo, ela perderá a função e o micro-organismo vai, consequentemente, ir a óbito. Ou seja, você conseguiu proteger o seu organismo simplesmente com o aumento da temperatura, criando uma condição inadequada de sobrevivência e multiplicação dos micro-organismos. Só que essa é uma tática perigosa para o nosso organismo, porque o excesso, o prazo aumentado de exposição das nossas próprias proteínas a esse aumento de temperatura, bem como um aumento muito superior, ao invés de 37,5, 40 graus, isso vai expor as nossas próprias proteínas e enzimas a essa situação de risco. É como se fosse um suicídio molecular. Essas proteínas e enzimas elas vão perder a sua conformação especial e, consequentemente, vão perder também a sua funcionalidade. E aí nós vamos ter as consequências graves da febre, que podem vir aí desde alucinações, processos convulsivos, estado de coma e morte. Tá? Então, é um fato importante. É um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo que nós precisamos estar cientes de que é um mecanismo muito limitado. Tá? E um outro ponto importante a ser considerado, que temos que considerar, a febre, além de um mecanismo de defesa, ele é um excelente sinal de alerta de que algo não vai bem, certo? Então, se houve alteração na sua temperatura corporal sem motivos aparentes, então é importante considerar que esse estado febril está indicando que está havendo um processo de um mecanismo de defesa por algum agente agressor. Então isso precisa realmente ser verificado, porque não, e aí a gente aponta aqui, de nada vale nós trabalharmos cortando o mecanismo, toda a fisiopatologia da febre, se o agente que disparou e que chama-se agente pirógeno, ele continuar dentro do organismo. E é importante só considerar, agente pirógeno, piro, vem do grego, significa fogo, então seria aquele agente gerador do fogo ou do calor. Então, nós vamos falar muito sobre pirógenos, são substâncias que provocam essa alteração da temperatura corporal média e, consequentemente, é o agente que inicia o processo febril. Então é importante considerarmos aqui vários e vários agentes que não são só micro-organismos, não são só agentes biológicos, mas nós temos substâncias químicas e até radiação, ou seja, componentes físicos que podem também ser agentes causadores da febre. Então é importante considerar essa ampla gama de pirógenos que nós temos e que podemos expor o nosso organismo e, consequentemente, virmos a ter a febre. Então um ponto que eu queria deixar aqui bem claro e fortalecer é que, mais uma vez, a febre é um sinal de alerta.
e nós trabalharmos somente em reduzir a temperatura para os níveis normais, e isso nós fazemos com medicamentos ou de forma física, por exemplo, com um banho, um banho de gelo, isso, claro, vai te fazer com que haja uma prevenção às consequências clínicas da febre exacerbada e prolongada. Mas nós precisamos também, ao mesmo tempo, fazer o diagnóstico do agente causal e tratar para que o organismo, consequentemente, ele retorne à temperatura corporal. E aí é um ponto-chave importante. A esse retorno de um estado febril para o estado normal, consequentemente, diminuição da temperatura, nós chamamos de crise febril. Então, por crise, nós entendemos a eliminação, por eliminação, certo? Então, quando o meu organismo ele retorna de uma situação de febre, temperaturas acima dos níveis normais, consequentemente, eu tenho a transpiração, eu tenho todos aqueles mecanismos de eliminação de temperatura corporal, de energia térmica do meu corpo, transferência para o ambiente, a esse nome, a esse fenômeno, eu denomino crise febril. Tá? Então, a crise febril não é o ato de iniciar a febre, sim eliminar a febre. Tá? Então, esse é um ponto que é sempre muito confundido e que a gente precisa deixar aqui bem claro para todos. Certo? O próximo slide é um slide que demonstra todo um fluxograma, todo o mecanismo de geração da febre. E aí é muito importante que a gente entenda esse mecanismo para entender onde é que os medicamentos atuam e onde é que nós vamos atuar, sejamos aí como profissionais de saúde ou sejamos aí como pai, por exemplo, orientando aí, na verdade, cuidando dos nossos filhos e crianças, lembrando que a febre na infância, ela é extremamente comum, por mais variados fatores, mas nós precisamos ter muito cuidado nesse sentido, exatamente porque pode vir a prejudicar o desenvolvimento, ainda mais o desenvolvimento intelectual, já que você pode ter aí uma consequência atingindo o sistema nervoso central, como fruto aí de uma desnaturação da proteína muito perigosa nesse desenvolvimento. Então, é importante nós termos alerta de que a febre, ela é um alerta, mas ela precisa ter todo o cuidado aí no monitoramento e na eliminação dessa situação, seja ela pelo controle febril propriamente dito, seja ela pela eliminação do agente causal desse estado febril, tá? Então, nós vamos começar a entender o mecanismo importante a ser considerado pelos pirógenos, Então, como eu disse para vocês, pirógeno é o nome de uma substância que vai gerar a alteração da sua temperatura corporal. Então, claro que ele vai provocar o aumento da temperatura corporal. Os pirógenos, de acordo com a sua classificação, ou seja, com a sua origem, eles podem ser classificados como pirógenos exógenos, que são aqueles que não foram produzidos pelo nosso organismo, e temos também os pirógenos endógenos, que são aqueles que são produzidos pelo nosso organismo. E o que ocorre é que todo estado febril, geralmente fruto de um processo infeccioso ou parasitário, ele é provocado por um pirógeno exógeno, ou seja, é uma proteína que está presente, por exemplo, na superfície de uma bactéria, ou de um vírus, ou de um parasita qualquer. Certo? Essa substância ela vai ser reconhecida pelas nossas células de defesa, que fazem parte do sistema imunológico inato, primeiramente dito, como os macrófagos, que farão a fagocitose desse corpo estranho e apresentarão aos linfócitos que fazem parte do sistema imune inato, adquirido, portanto são mais precisos e específicos nessa resposta, e a partir dessa apresentação, os linfócitos irão secretar na corrente sanguínea os pirógenos que são endógenos, que nós chamamos aqui de PE, que são as substâncias que vão gerar a alteração da temperatura, mas que são produzidas pelas células de defesa, sempre quando estimuladas pela presença de um pirógeno exógeno. Então, tudo isso que eu comentei com vocês é para que a gente possa entender uma ordem. A febre ela vai se iniciar a partir da presença de um pirógeno, de uma substância que é produzida pelo nosso corpo. Entretanto, essa substância só é produzida na presença de um corpo estranho, de um pirógeno exógeno.
certo? Que foi reconhecido e apresentado aqui pelas nossas células de defesa. Então é um mecanismo extremamente interessante porque ele é todo coordenado e um componente necessita de outro, certo? Dentro dos pirógenos endógenos, eu destaquei aí os 5 principais, a interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, interferon e o PIN-alfa-1. São substâncias, são polipeptídeos e proteínas que são produzidas pelas nossas células de defesa e que na corrente sanguínea elas vão atuar lá no nosso sistema nervoso central, no hipotálamo anterior, num conjunto de fibras nervosas chamadas de fibras pré-ópticas do hipotálamo, e ali justamente está o nosso controle da temperatura corporal, o nosso termostato. Na presença dessas substâncias, desses pirógenos endógenos, haverá a produção de prostaglandina E2, que é um hormônio que vai fazer com que haja o aumento daquela temperatura, em que nós temos um nível normal de 36 a 37,5, o nosso termostato vai ser regulado para que o nosso organismo considere a temperatura normal, por exemplo, 39 graus Celsius. Consequentemente, essa mudança vai fazer com que haja toda uma ativação do mecanismo de produção de energia térmica pelo nosso corpo. Consequentemente, nós vamos ter a ereção dos pelos, a piloereção, e consequentemente a formação de uma camada de ar que vai servir como uma proteção contra um isolamento térmico. Nós vamos ter a vasoconstrição periférica, principalmente na pele, e consequentemente um aumento de atrito entre os componentes do sangue e o vaso sanguíneo, e consequentemente energia térmica sendo produzida, secreção de adrenalina e consequentemente uma ativação do sistema nervoso autonômico simpático e calafrios, na qual a sua musculatura de forma involuntária vai produzir energia térmica. Tudo isso, na prática, vai fazer com que a temperatura corporal se eleve até aquele ponto pré-fixado que se alterou para 39 graus. Assim que chega a essa temperatura, o organismo entende, pronto, estamos agora em equilíbrio térmico da forma como fomos ordenados. E isso tudo vai se manter nessa temperatura elevada enquanto nós tivermos todos esses componentes presentes. Então, essa temperatura vai se manter enquanto tivermos prostaglandinas. Consequentemente, enquanto estiver a prostaglandina, como ela é produzida pelas fibras pré-ópticas do hipotálamo, enquanto as fibras pré-ópticas estiverem sendo estimuladas pela presença dos pirógenos endógenos, e, consequentemente, os pirógenos endógenos estão sendo produzidos enquanto os linfócitos estiverem sendo ativados pela presença do exógeno. Então, você quebra todo esse ciclo quando a gente lá no início elimina a presença dos pirógenos exógenos. E aí, na sequência, em uma reação em cascata, você tem a eliminação de todos esses componentes e a temperatura corporal voltando para os níveis normais. É o momento em que você tem a crise febril, a eliminação de todo esse excesso de temperatura corporal, voltando aí através da vasodilatação e da transpiração do suor para a temperatura corporal normal, certo? Então, isso é um ponto importante a ser considerado. Lembrando aí que eu posso ter como agente causal os pirógenos exógenos substâncias químicas. Então, em caso de intoxicação, você pode ter febre, você pode ter radiação. Então, um exemplo muito claro, Então, nos casos de insolação, você pode vir a ter como uma consequência da insolação febre. Então, o indivíduo ele exagerou com relação à sua exposição à radiação solar. Isso é muito comum nas férias, por exemplo. O indivíduo tem a insolação, além da desidratação, é comum a manifestação do estado febril. Tudo isso porque a radiação solar ela também pode vir a provocar a produção de pirógenos endógenos. E é claro que importa para nós, principalmente como profissionais de saúde, com maior frequência, os agentes infecciosos e parasitários, eles podem vir a se tornar pirógenos exógenos e, consequentemente, vão provocar todo esse processo de crise febril que nós descrevemos aqui no mecanismo fisiopatológico. Tá? E aí, só um destaque que eu queria fazer. Os nossos medicamentos, chamados farmacologicamente de anti-inflamatórios não esteroides, eles atuam justamente
né, impedindo a produção de prostaglandinas, né? Então ele mascara, né, todo esse processo, tem a ativação, entretanto, o nosso hipotálamo ele não irá fazer a reprogramação da temperatura corporal para mais elevada, exatamente porque a síntese de prostaglandinas ela está impedida pelos anti-inflamatórios não esteroides. Então, aí nesse caso, você tem a crise, você tem a baixa na temperatura corporal e, consequentemente, você está protegendo nessa situação. Mas de nada vale você fazer o uso de anti-inflamatórios, e aí é um cuidado que a gente vai comentar um pouco mais aprofundado, se os pirógenos estiverem ainda continuando presentes no nosso organismo. Então, o ideal é, ao mesmo tempo, eliminar o estado febril, mas também eliminar o agente causal de todo esse processo. E aí cabe um diagnóstico, uma investigação clínica eficaz, para que você possa ter esse cuidado, né, de se sustentar no tratamento, na terapêutica. Então, esse é um ponto importante a ser considerado. Certo? No próximo slide aí, eu fiz um levantamento de todas as manifestações infecciosas e parasitárias que se manifestam em que tem a febre como manifestação clínica e um importante, né, ponto aí para o diagnóstico. Então nós temos aí vírus, nós temos bactérias, nós temos fungos, né, nós temos protozoários e verminoses que se manifestam através da clínica febril. E nesse caso específico, todas as manifestações que eu coloquei são as manifestações em que nós temos maior incidência no Brasil. E aí destaque especial para as viroses, para as arboviroses que se manifestam, em especial as febres hemorrágicas, como é o caso da febre amarela, do dengue, né, do zika vírus, que se manifestam onde a clínica febril ela é importante fator, né, o sarampo, que retornou aí nos últimos meses, uma incidência se tornou uma doença reemergente, um agente reemergente de muita importância clínica, mas é importante considerar aí os clássicos, né, como é o caso da malária, né, onde você tem uma manifestação, a febre ela é fundamental e uma febre intermitente, em que você tem, né, dependendo do ciclo do protozoário, febres com frequências estabelecidas, podem ser de 3 em 3 dias, de 5 em 5 dias, né? Então é importante considerar todos esses agentes e, claro, também é importante alguns casos de clínica febril, onde a origem, por mais que você tenha eliminado todas as possibilidades, elas não se revelam. Então nós temos aí febre de origem obscura, destaques aí para as doenças neoplásicas, colagenoses e miscelâneas, onde você tem, né, diversos agentes provocando esse estado febril e você não consegue isolar uma única causa aparente. Então é importante clinicamente considerar essas situações em que você recebe o paciente febril, quais são as possibilidades que ele tem e, é claro, fazer uma análise, uma anamnese e considerar também os fatores epidemiológicos, de onde esse paciente veio, qual a sua idade, né, quais são as endemias presentes no município de onde esse indivíduo se deslocou, né? Então isso tudo é muito importante no momento em que você vai tentar fechar a clínica, né? Já que a febre ela não é uma situação rara, então ela se manifesta inúmeras vezes. É importante considerar que o próprio organismo em situações principalmente de mudanças evolutivas, né, ele se manifesta com febre. Então é muito comum, por exemplo, crianças que estão fazendo a substituição da sua dentição, né, da primeira dentição para a dentição definitiva, a febre é uma situação comum, né? Nós temos micro-organismos que fazem parte da nossa microbiota, que são oportunistas e em situações de baixa imunidade, eles podem vir a provocar, né, uma situação infecciosa e, consequentemente, se manifestar pela febre. Então, a febre realmente ela é muito comum e ela, portanto, por esse motivo, é muito difícil correlacionar essa clínica com um agente causal único específico. Tá? Eu queria também fazer um último destaque dentro dessas patologias para o calazar ou para a leishmaniose visceral, né? A tríade, né, clínica em que você tem a manifestação da febre, o aumento do fígado e do baço
e, consequentemente, a clínica também, onde você observa a alteração na concentração de proteínas plasmáticas, essa tríade vai te indicar que pode vir a ser um caso de leishmaniose visceral. E a leishmaniose visceral é uma situação onde, se você não tiver o diagnóstico e um tratamento rápido e eficaz, um indivíduo ele vai a óbito. Então, daí a importância de termos realmente um diagnóstico rápido, preciso para tratamento eficaz. Então, um ponto importante a ser considerado. Partindo agora para a prática da atenção farmacêutica na febre, é importante considerar que faz parte dessa terapia uma mensuração adequada, o controle físico da temperatura corporal, que, na verdade, o que é importante considerar que a primeira ação que nós vamos tomar como profissional de saúde em uma situação de febre é fazer com que a temperatura baixe de forma natural, fisicamente. Então, é importante considerar que se você mensurou a temperatura corporal de forma eficaz, e para isso nós temos diversos equipamentos no mercado, diversos termômetros específicos que variam de acordo com a tecnologia específica. Hoje nós temos termômetros que você não precisa sequer tocar no paciente para poder mensurar a sua temperatura corporal, até termômetros mais clássicos, que utilizam ainda o mercúrio. Isso é um ponto importante. O que você tiver para mensurar e se você conseguiu verificar que a temperatura está acima do normal, acima de 37,5, é importante que o primeiro fato é que a temperatura corporal se baixe, e você tente baixar facilitando a troca de energia térmica entre o seu corpo e o ambiente. Então é preciso refrigerar o ambiente, isso é um fato importante, remover roupas que possam vir a armazenar energia térmica no corpo e, muito interessante, um banho, para que a água, por ter alto calor específico, remova essa temperatura, essa energia térmica em excesso do seu organismo. Então, um banho de temperaturas naturais, a temperatura da água tem que estar natural, ou seja, é frio realmente, ele vai ser fundamental nesse processo. Em algumas situações extremas, e isso ocorre muito em situações de urgência e emergência, partimos para um banho com gelo, certo? Onde você vai colocar gelo artificial em contato com o indivíduo, para que a temperatura corporal extrema ela baixe em contato ali com o banho de gelo. Então, essas situações são situações fundamentais em que nós chamamos de terapia não medicamentosa. Agora, um ponto importante, se o seu paciente não está em uma situação sendo atendido, por exemplo, em uma estrutura hospitalar ou um posto de saúde onde você não tem essas medidas. Se você está em uma drogaria e uma farmácia e o paciente ou o responsável do paciente chegou nessa situação, é importante que você ali consiga fazer a mensuração da temperatura corporal e a legislação nos protege com relação a isso. Isso é a atenção farmacêutica. Na RDC de número 44 de 2009 está bem claro que nós podemos realizar a mensuração da temperatura corporal e, consequentemente, nós vamos ter que orientar com relação às medidas não medicamentosas e sugerir um anti-inflamatório não esteroide, já que esse é um MIP, é um medicamento isento de prescrição, certo? E aí é claro que nós teremos que ter a consciência de que o paciente ele deve estar ou não apto a essa situação, qual é a provável causa do agente da pirógeno, consequentemente da febre, quantos dias ele já se encontra nesse estado febril e, claro, deixar muito ciente o paciente de que a terapia medicamentosa que você está propondo, ele vai ter um prazo de validade. Então, vamos supor aqui que você tenha uma situação em que o seu paciente é uma criança, por exemplo, de 7 anos de idade. Qual é a primeira medida? Verificar se realmente é um estado febril. Então, se você mensurou ali o seu paciente dentro do seu consultório farmacêutico, na drogaria ou na farmácia, e verificou que realmente essa criança está em estado febril, e de acordo com relatos dos seus responsáveis, essa criança está, por exemplo, há 6 horas nessa situação. O que fazer então?
Se você verificou que provavelmente essa situação é uma situação de baixo risco, ou seja, um pequeno transtorno, pode ser que ela está, por exemplo, sendo causada por uma gripe ou por um estado viral, né, simples. Você pode ali prescrever um anti-inflamatório não esteroide que vai ter um prazo de utilização. Ele vai utilizar por no máximo 24 horas, porque se trata de uma criança com um pequeno transtorno, né, clínico. Em até 24 horas, sendo mensurado periodicamente a temperatura, ela funcionou, voltou ao normal e não houve mais casos clínicos, você conseguiu resolver o problema e, claro, que a legislação nos dá essa situação, nos garante esse cuidado sendo farmacêuticos, tá? Mas isso é importante considerar, é uma responsabilidade do farmacêutico dentro da sua, né, atenção farmacêutico em drogarias ou farmácias. Mas se é a situação da criança, se em 24 horas não houve melhora da condição clínica do paciente, se a febre ela não diminuiu ou pelo contrário ela aumentou, imediatamente a criança precisa ser o quê? Encaminhada para um posto de saúde ou para um consultório médico para uma avaliação clínica, já que simplesmente somente o tratamento sintomático não respondeu. E aí significa que o agente pirógeno ele precisa ser diagnosticado e precisa ser tratado, certo? É importante considerar que tudo isso que eu descrevi, ele está previsto na legislação, é reconhecido aí por inúmeros órgãos, né, de competência, inclusive pela Associação Médica Internacional, certo? Pelo Conselho Federal de Farmácia, como sendo a prática da atenção farmacêutica em pequenos transtornos, certo? Importante também considerar a limitação desse processo, é uma limitação clínica, né, já que nós não temos uma limitação no diagnóstico clínico, então já que nós não temos condições de identificar qual é o agente causal, nós vamos nos limitar simplesmente a verificar os sintomas e prescrever o MIP de forma muito limitada a 24 horas. Se não houve melhora no seu estado, nós temos que encaminhar e, consequentemente, esse fato é importante, ele vai desafogar, né, toda a nossa necessidade de um tratamento mais complexo que se dá dentro do meio hospitalar, sendo isso fundamental na nossa atual situação em saúde pública no Brasil. Então é importante considerar que isso é um fato, né, de uma estratégia de saúde pública fundamental. Um outro ponto importante a ser considerado é que essa atenção farmacêutica ela também pode ser aplicada no programa de saúde da família. Então toda a equipe de saúde da família, observando in loco, na casa, na família, um paciente em um estado febril, esse processo ele ocorre da mesma maneira que ocorreria uma drogaria e farmácia e, consequentemente, você diminuiria a necessidade de atendimento por parte hospitalar. Então, você vai desafogar toda essa necessidade em saúde pública, consequentemente, você vai ter melhor atendimento para quem realmente necessita nas situações de alta complexidade. Tá, ok? É importante considerar que os anti-inflamatórios não esteroides, apesar de serem medicamentos isentos de prescrição, eles não são isentos de riscos em saúde. Eles possuem interações medicamentosas graves, eles podem possuir reações adversas, podem provocar reações adversas graves, além de intoxicação, certo? Então é importante ter essa ideia para termos o que? Real necessidade sendo definida e o uso seguro e racional desses medicamentos. Tá? Então, um ponto importante a ser considerado. Todos os anti-inflamatórios não esteroides possuem esses riscos, então precisamos avaliar qual realmente é o mais adequado para aquela condição clínica do paciente. E por isso nós entendemos como realmente sendo o uso racional de medicamentos. Tá? Então, caso tenha algumas dúvidas, né, nós estamos aqui também numa gravação ao vivo, então nessa interação com os colegas que estão aí dentro do programa Telesaúde, caso tenham dúvidas, eu estou à disposição para tirá-las, né? Para aqueles que não estão sincronizados conosco, estão assistindo aí as videoaulas disponíveis no YouTube, no nosso canal Telesaúde, eu deixo a vocês o meu e-mail que está no início da apresentação, que é cidião@gmail.com. Podem encaminhar, será um prazer tremendo tirar dúvidas
pelo sistema, interagindo, e gostaria de pedir a todos que estão assistindo, seja ele online ou pelo vídeo, que nos deem um feedback a respeito de como foi a temática trabalhada, se realmente foi fundamental para o crescimento de vocês, e sugerir novos temas para as próximas semanas nós trabalharmos com vocês, ok? Então eu agradeço muito a vontade, a participação de todos, né, por terem acessado e por terem um interesse para esse tema que tem uma importância tão grande dentro da saúde pública, e me coloco à disposição para que necessitarem. Tá? Agradeço também à instituição que estou ligado profissionalmente, a Estácio, que promove, através de um projeto, financiamento de um projeto de extensão, em parceria com o Telesaúde Goiás, e que permitiu que estivesse aqui, né, trabalhando com essa temática com vocês. Ok? Então, estou à inteira disposição e desejo aí sucesso a todos. Um grande abraço.